Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de maio, estamos na 8ª semana do tempo comum. Hoje também celebramos dia de São Filipe Neri. Você conhece sobre a vida de São Filipe Neri? Não conhece? Gostaria de conhecer? Acessa esse link em cima do seu vídeo para você poder conhecer um pouco sobre a vida desse santo, da sua devoção, do seu trabalho, do seu exemplo, que ele viveu como nós, mas conseguiu, com todas as diversidades, viver a santidade, Que é isso que nós também devemos procurar, viver essa santidade. E o evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 10, versículo do 32 ao 45. E diz assim: Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estava subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiver-te na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e as grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, no evangelho de hoje, o dia que nós celebramos o dia de São Filipe Neri, então Jesus aqui relata, caminhando com os apóstolos, relata para eles tudo aquilo que iria acontecer em Jerusalém, quando eles estavam subindo para Jerusalém, da forma como Jesus ia ser pego, ia ser levado para julgamento, ia ser condenado, conforme ele iria morrer. Então Jesus sabia tudo aquilo que iria acontecer com ele. Em nenhum momento ele teve medo. Ele entregou realmente a sua vida para a salvação. Era o propósito de Jesus, cumprir até o fim a vontade de Deus Pai.
que era a salvação de toda a humanidade. E ali olhando, muitos discípulos com medo do que tudo isso iria acontecer, com medo também das perseguições que eles tiveram. No meio do caminho, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e pediram. A gente olhando o pedido dele fala assim, poxa vida, né? Que eles querem realmente ter um lugarzinho lá. Mas é um desejo, acho que de todos nós. Quem não gostaria de estar à direita, à esquerda de Cristo Jesus no céu? Acho que é a vontade de todos nós também fazer parte desse reino. E aí Jesus até questiona eles, né? Jesus então lhe disse, vós não sabeis o que pedis. E diz, né? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Passar por toda a dor que ele ia passar, por toda a flagelação? E continuou, podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? O batismo de sangue, de cruz. E eles disseram, nós podemos. E Jesus sabia que eles também passaram pelo mesmo sacrifício. A maioria dos apóstolos morreram também de forma rude. Provavelmente da mesma morte que Jesus. Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser morto da mesma forma que Jesus. Então todos eles passaram. E Jesus realmente, vocês vão passar por tudo isso, sabendo, já antecipando tudo aquilo que iria acontecer. Aí Jesus fala, assim como ele fala para todos nós, não cabe a mim escolher o lugar, mas para aquele que meu Pai reservou. O importante é nós continuarmos nessa caminhada para realmente ser digno de entrar nesse reino de Deus. Como naquele dia surgiu uma grande preocupação entre os discípulos, outros 10 ficaram revoltados pelo pedido desses 2 discípulos, de Tiago e João. Aí Jesus reuniu todos eles e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e as grandes as tiranizam, mas entre vós, entre todos vós cristãos, né, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Esse é o exemplo que Cristo Jesus deixa para todos nós. Não é para ser o primeiro, mas temos que ser o primeiro que se coloca a serviço de todos. E quem quiser ser realmente o primeiro, que seja o último. Pois Jesus, como é dito, não veio para ser servido, e sim para servir. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus também devem fazer o mesmo, seguir o seu exemplo. E Jesus deixa bem claro o exemplo dele. Eu vim para servir e não para ser servido. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.